número 21. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 19. Amém? A palavra de Deus diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, mais cortante que espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Portanto, Senhor Deus, fala conosco nesta manhã, para que o teu nome, Senhor Deus, seja exaltado, glorificado entre nós, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Jesus é aqui já ressurreto. Ele já tinha passado pela crucificação. E antes um pouco da crucificação, Jesus disse que era necessário que ele descesse a Jerusalém, padecesse nas mãos dos anciões, fosse preso e levado à morte. E Pedro, sempre Pedro, levanta e diz: Senhor, de forma alguma, se for necessário, eu morro com o Senhor. E Jesus disse para Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Todos nós conhecemos a história. Pedro, sendo perguntado por 3 vezes se era um dos seguidores de Jesus, disse: eu não sou. Ele temeu, ele fraquejou, ele não sustentou o seu discurso, porque na verdade o seu discurso foi dito em um ambiente tranquilo, não tinham a eminência de a sua vida estar em risco, em perigo. Mas agora, ele sabia que se ele declarasse a sua fé, se ele dissesse que estava com Cristo, a vida dele poderia também ser colocada
ao sofrimento. E, portanto, ele nega. Jesus é crucificado, ressuscita ao terceiro dia. Passado alguns dias, eles estão no mar de Tiberíades, pescando, e Jesus aparece na praia. Jesus manda que eles lancem a rede do outro lado. Eles o fazem e tem uma pesca abundante, uma pesca maravilhosa. Há um flashback em Pedro, porque foi assim que ele conheceu Jesus. E ele reconhece que mais uma vez Jesus se apresenta para ele, e agora ressurreto. Ele sai maravilhado daquele barco, ele vai ao encontro de Jesus. Jesus faz um lanche com eles na praia, mas depois ele vai para uma conversa particular com Pedro. E nessa conversa particular, Jesus faz uma pergunta. A pergunta não é sobre o desempenho dele, a pergunta não é sobre o passado, e a pergunta não é nem ao menos sobre aquilo que o Pedro fez, que foi negar Jesus 3 vezes. Porque talvez se fosse eu, se fosse você, nós perguntaríamos: Pedro, por que você me negou? Pedro, por que você disse que não me negaria, não me abandonaria? E por 3 vezes, Pedro, sendo avisado de que o faria, você o fez. Jesus não pergunta isso a Pedro. Mas Jesus faz uma pergunta simples, mas significativa. E a pergunta de Jesus a Pedro é a mesma que ele continua fazendo hoje, para mim e para você. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Essa é a pergunta, irmãos, que nós precisamos responder. O que importa de verdade? Pedro, ele já tinha abandonado a vida dele por 3 anos. Pedro estava seguindo Jesus. Com certeza, por Jesus, Pedro já tinha feito bastante coisa e bastante esforço, porque não se abandona uma vida que já se tem, uma rotina que já se possui, para seguir por 3 anos uma outra pessoa. Mas não é isso que importa. Não é o quanto eu já fiz ou o quanto farei. Não é o quanto eu já contribuí ou o quanto contribuirei. O que importa? E Jesus vai dizer. A pergunta não é sobre outra coisa, senão sobre aquilo que está no coração. Paulo vai dizer que vai existir formas com que o evangelho vai ser pregado. Ele vai dizer que muitos vão pregar por vanglória, outros vão pregar por benefício próprio, outros vão seguir por tantos motivos. Mas o que vai importar? Então, em primeiro lugar, irmãos, o que importa de verdade não é o passado, mas sim o amor presente. Jesus não pergunta: Pedro, por que você me negou? Não, ele pergunta: Pedro, você me ama? Jesus não quer reviver o erro. Ele não quer trazer à tona aquilo que Pedro fez e não deveria ter feito. Sabe o que Jesus quer fazer?
Ele quer restaurar o relacionamento. Porque quando a gente quer restaurar o relacionamento, a gente não joga em rosto o que aconteceu. Lembra do pai do filho pródigo? Ele não abraça o filho dizendo para o filho: filho, por que você desperdiçou todos os meus bens? Não. Porque quem quer restaurar relacionamento não lança em rosto aquilo que foi feito. Porque não importa mais. Porque Deus, irmãos, nunca vai me definir, nem definir você pelo seu pior dia, pelo seu pior momento, por aquilo que você fez e não deveria ter feito. Porque muitas pessoas querem nos definir, me definir e te definir pelo pior momento da sua vida. Por aquela frase que você disse e não deveria ter dito, por aquilo que você fez e não deveria ter feito. Mas escute isso: Deus nunca nos define pelo nosso pior momento. O passado não precisa ser um cárcere de ninguém. O nosso Deus é um Deus de novos começos. E porque Ele quer restaurar relacionamentos, Ele não lança em rosto. Ele só pergunta: tu me ama? O que importa não é o quanto você falhou, mas o quanto você hoje está disposto a amar Jesus. Segundo lugar, o que importa de verdade é a sinceridade do amor e não a perfeição. Pedro, ele responde com humildade, ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Como quem diz assim: Senhor, eu não sei nem porque o Senhor está me perguntando, porque eu sei que o Senhor já sabe. O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece o coração. Agora, irmãos, Pedro não quer mais impressionar. Talvez o grande problema é que às vezes a gente quer impressionar. E às vezes quer impressionar quem não deveríamos estar impressionando. Pedro agora, ele está com um coração quebrado e rendido. Ele sabe que não há nele perfeição alguma. Mas ele também sabe que há no coração dele sinceridade. Sinceridade de quem falhou, não queria ter falhado, se envergonha de ter falhado, mas que quer oferecer alguma coisa, mesmo que não seja perfeito. É a sinceridade daquela criança que vai para a salinha e ela faz um desenho. E todos nós, quando olhamos aquele desenho, a gente sabe que não é lindo, não é bonito, não é perfeito, mas é sincero, porque expressa o amor. Eu estava com o pastor Diego no gabinete conversando, ele abriu a Bíblia e caiu. Era um desenho, desses desenhos, pintados assim, sem profissionalismo algum. E ele falou assim: minhas filhas pintam na salinha e me dão. E eu falei para ele: isso não tem preço. Porque não tem perfeição, mas tem sinceridade. Não adianta, às vezes, vir aqui para frente, apresentar algo que seja perfeito, se não for sincero. Porque lá fora tem pessoas que fazem com muito maior perfeição do que eu faço, de que qualquer um outro faz aqui.
Mas para Deus não é a perfeição, é a sinceridade. Porque Deus, ele não procura performance. Nós, às vezes, queremos ver as performances bem feitas. Mas Deus está em busca de verdade, de sinceridade. Um coração sincero é capaz de tocar os céus de uma forma extraordinária. O amor que agrada a Deus não é o mais bonito, mas o mais verdadeiro. Ainda que com falhas, como Pedro falhou e falhou grotescamente. Mas em terceiro lugar, o que importa de verdade é que o amor se transforme em serviço. Jesus vai dizer para Pedro: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, então, Pedro, traduz esse amor que você fala e diz ter por mim em atos de serviço. Revela isso. Porque amor não é só sentir. Amor também é cuidar e servir. Por isso que os pais amam os filhos, porque cuidam e servem. Por isso que as esposas amam os maridos, porque cuidam e servem. Por isso que os maridos devem amar as suas esposas, porque cuidam e servem. Uma árvore, ela não prova que está viva porque ela tem folhas. Ela demonstra a sua vivacidade quando ela tem frutos. Porque o que importa nela são os frutos. Então, quem ama, ou quem diz amar a Jesus, cuida do que é de Jesus. Preza por aquilo que é de Jesus. Então, o amor que não serve, ele ainda não é amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele cuida e serve. O amor verdadeiro, ele sai do discurso fácil e entra na prática, que é mais difícil, mas que é aí que se revela o amor que se tem. Por isso, Jesus vai dizer para Pedro: então, Pedro, se tu me amas, faz alguma coisa, serve alguém, abençoa a vida de alguém, apacenta as minhas ovelhas. O amor de Jesus se manifesta com o cuidado com as pessoas. O amor verdadeiro por Jesus se manifesta no serviço que prestamos para Ele. Isso inclui aquilo que a gente faz na casa de Deus. O amor verdadeiro a Jesus se manifesta na compaixão que nós temos por aqueles que precisam. Mas em quarto lugar, o que importa de verdade é amar em todas as fases da vida. Jesus profetiza sobre o futuro de Pedro, inclusive sobre a forma como Pedro morreria. Porque o amor que vale é aquele que permanece nos bons e nos maus momentos. Amor que se manifesta só nos bons momentos não é amor, é conveniência.
Então tem muitas pessoas que estão querendo o amor da conveniência, é quando tudo está bem, é quando tudo já está funcionando maravilhosamente bem. Então aí sim eu estou junto. Mas esse é o amor da conveniência. Esse é o amor do filho que vai visitar os pais quando chega lá e o almoço está na mesa, está tudo preparado, os pais estão servindo, estão bancando. Mas e quando eles precisam, que estão num leito, sobre uma cama? É aí que o amor verdadeiro se traduz. Porque o amor verdadeiro, ele resiste a todas as estações da vida. E sempre haverá estações difíceis. A fidelidade é a prova final do amor. Jesus te ama quando tudo dá certo. Mas Ele também te ama quando tudo parece desmoronar. Faça o mesmo. Em quinto e último lugar, o que importa de verdade é seguir, e seguir até o final. Depois de ter perguntado por 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro ter respondido: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, então segue-me. Então Pedro, está tudo resolvido, segue-me. Porque amar a Jesus é caminhar com Ele. Não é apenas falar dele, mas é caminhar com Ele. Seguir a Jesus é uma decisão diária, não é um evento isolado e nem um evento de um dia da semana ou 2. Seguir a Jesus é uma decisão diária. O que é amar Jesus, pastor? É viver uma vida de santidade, é buscar intimidade com Deus, é anunciar Jesus e o seu evangelho até que ele venha, é perseverar e perseverar até o fim. Um missionário já idoso, ele foi questionado por uma pessoa que perguntou: olha, depois de tantos anos servindo ao Senhor Jesus, o que ainda te mantém firme? E o missionário respondeu: eu não continuo firme porque é fácil. Eu continuo firme porque eu amo a Jesus. E aí ele completou: e quando você ama de verdade, você não desiste. Queridos, quem ama de verdade não desiste. Quem ama de verdade não volta atrás. Você precisa perguntar para você mesmo: eu amo a Jesus? Não é se você frequenta a igreja. Tem muitos que frequentam a igreja, mas ainda não amam a Jesus. Não é se você conhece a Bíblia. Tem muitos que conhecem a Bíblia, mas ainda não amam a Jesus. Não é sobre contribuição. Tem muitos que contribuem e ainda não amam a Jesus. É se você de fato e de verdade o ama. Sabe por quê? Porque no final de tudo, não será sobre o quanto eu fiz ou o quanto você fez, mas sobre quem você amou e se esse amor por Jesus foi um amor acima de tudo e de todos.
Baixe sua cabeça. Fale com o Senhor. Senhor, aqui está o povo que te ama, Pai. Imperfeito, com falhas, precisando, Senhor, ser arguído. E eu sei, Pai, que quando o Senhor nos arguir, o Senhor não vai falar das nossas falhas, dos nossos defeitos. O Senhor vai perguntar, e a pergunta será uma só: você me ama? Porque o que vai definir, Senhor Deus, a eternidade de cada um de nós é se nós, de verdade, amamos o Senhor. Que cada um aqui, Senhor Deus, tenha isso em mente, em coração. Igreja, Senhor Deus, não é lugar de rivalizar nada, de brigar por nada. É lugar, Senhor Deus, de tão e simplesmente amar a Jesus. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Com falhas, imperfeições, mas Tu sabes que eu te amo. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Quero convidar aqui à frente os nossos queridos irmãos diáconos e diaconisas.